criar abelhas. Olha, tem muita gente fazendo isso em plena cidade. E não há por que se preocupar, porque são abelhas sem ferrão, que não picam as pessoas. A Neide Duarte conversou com alguns desses apicultores urbanos. Vamos rever a reportagem. Não é fácil encontrar quem está escondida e é pequena. Mas tão pequena que, sem a devida atenção, a gente passa perto e nem enxerga. A bióloga Marilda e a nutricionista Neide têm o mesmo interesse: encontrar os ninhos das abelhas nativas sem ferrão pelas ruas da cidade de São Paulo. Ali na Sibipiruna tem um ninho de tubuna aqui atrás. Ó, ela se instalou aqui o ano passado. Só nessa parede tem 3 ninhos de jataí. Esse ninho tem mais de 20 anos. A grande característica delas é que elas sobrevivem em diferentes ambientes. Conseguem fazer ninho em buracos de cerca, em buracos de campainha, caixas de luz. Então, elas se moldam muito bem a esse ambiente mais perturbado. Enquanto a Marilda busca os ninhos, a Neide confere se as plantas rasteiras, alimento para as abelhas pequenas, continuam vivas e floridas. Aqui é Maria Pretinha, vai abrir a florzinha e as abelhinhas aproveitam, né? Eu gosto de sair observando tudo que tem de comestível, né, e que nasce espontaneamente, mas só acontece porque existem as abelhas, né? Senão elas também não nasceriam. Eu acho que uma cidade sem abelha é uma cidade deserta, né? O Brasil tem a maior diversidade de abelhas sem ferrão do mundo, mais de 200 espécies. Cada espécie faz um desenho e uma arquitetura diferente na porta de entrada. A da jataí parece um canudo. A mirim droriana tem 2 entradas, uma para a sentinela e outra para o entra e sai da colmeia. A marmelada faz lindos desenhos na parede. A tubuna, a boca de sapo, a lambiolhos, a uruçu amarela, a mandaçaia. A vida das abelhas sem ferrão é uma vida parecida com a de qualquer operária como elas. Trabalham dia e noite. Quando ainda são meninas, limpam a casa, jogam o lixo, tiram a água que sobra. Quando a abelha operária já não é mais criança, está na hora da grande aventura da vida dela: sair da colônia para ir buscar pólen e néctar das flores. Em cada viagem, ela chega a visitar pelo menos 50 flores. Quando a abelha jovem sai da colmeia pela primeira vez, ela voa de costas assim, para guardar na memória o desenho da porta de entrada da casa dela e do entorno. A abelha tem uma fantástica memória da paisagem. Ela tem 5 olhos, os 2 normais e 3 em cima da cabeça. Com eles, ela se orienta pela direção do sol para poder voltar para casa trazendo o pólen. Dentro da colmeia, as operárias, uma a uma, vão tirando o pólen das patas e jogando no pote para ser estocado. O pólen é uma fonte de proteínas para elas. Em outros potes, vão expelir o néctar, que estava armazenado numa bolsa no fundo da garganta, matéria-prima para o mel. Cada uma tem o seu mel com uma identidade própria. Tem mel mais azedo, mel mais doce, uma variação enorme. Cristiano Menezes é biólogo da Embrapa Meio Ambiente e criou um curso gratuito pela internet para orientar pessoas que queiram criar abelhas em grandes centros urbanos. As abelhas estão nas cidades, por incrível que pareça, e a maioria das pessoas não sabem. São abelhas inofensivas, então o retorno dessas pessoas é uma sensação realmente de prazer por poder começar uma atividade nova e ajuda o meio ambiente. Mas é importante também que as pessoas plantem para as abelhas, mantendo a cidade arborizada, mantendo os espaços públicos com plantas que vão fornecer alimento para elas.
igrejas, as ruas e avenidas nos dão uma orientação de onde estamos. Mas naquele prédio, no 15º andar, vivem milhares de pequenas moradoras que, para elas, o único ponto de referência que interessa são esses ipês cor-de-rosa. Uma cidade não se faz só com pessoas. Todo ser vivo é importante na vida de uma cidade. Fernando é esgrimista e mora no centro de São Paulo, ao lado da Catedral da Sé. Dá para criar abelha no 15º andar e aí elas se adaptaram tranquilamente. Eu me preocupo mais com o que elas estão consumindo, ou em que árvores que elas podem ir ou não, né? Eu conhecia muito menos de planta antes do que depois de conhecer as abelhas, né? Essas são todas as árvores que eu plantei no entorno da minha casa. Aqui a gente tem uma palmeira gerivá que dá flores o ano inteiro, as abelhas adoram. Aqui nós temos 2 ipês amarelos, entre eles uma palmeira jussara, 2 goiabeiras, que essas não fui eu que plantei, foram os passarinhos que se encarregaram de disseminar sementes. Junto com as plantas vieram as abelhas. Danilo e a mãe cuidam de 30 colmeias. No inverno, quando a comida é pouca, eles fazem bombons de pólen para alimentar as abelhas. Para quem são esses bombons, dona Maria Helena? Para as abelhinhas, bandaçaia, bandaguari. E bugia também. A bugia come bem. Menina, em 10 minutos elas comem tudo. Se a gente estivesse numa área de fazenda, numa área de floresta, nós não precisaríamos alimentar as abelhas. Mas como a gente está num ambiente urbano, a gente faz esse bombom baseado em pólen e recobre eles com cera. A 190 quilômetros da capital, um criador de abelhas sem ferrão vende colônias já formadas em caixas de madeira, próprias para isso. Ele cria 15 espécies em mais de 400 colônias. Cada caixa custa R$ 450. Eu vendo já a colônia já estruturada, né? Não é uma colônia nova, é uma colônia que já tem a rainha. Essa rainha já virou pelo menos 3 a 4 ciclos de postura, né? A rainha é a origem da colônia, mas ela não faz nada sem as operárias. Reparem, este é o grande momento da postura do ovo da rainha. Imediatamente, as operárias começam a trabalhar no fechamento da célula onde está o ovo. As colônias só se desenvolvem e prosperam quando a grande maioria é feita de abelhas fêmeas, as operárias. Quando uma colônia fica com uma maioria de machos, o fim da colmeia está perto. Ela vai chegar um momento que não vai ter mais abelhas para cuidar das outras, não vai nascer, vai ser só o zangão e acaba morrendo tudo. O zangão não sabe pegar o pólen, pegar o néctar? O que o zangão faz? O trabalho dele é copular a rainha. É só enquanto durar o matriarcado que o império está vivo. Exatamente. Se você ficou interessado nesse tipo de criação, um alerta. Em alguns estados, é preciso pedir autorização para secretarias de Agricultura e Meio Ambiente.